Você acha que criatividade é só sobre arte, música, design, publicidade? Para mim, criatividade é sobre resolver problemas e gerar resultados. E é por isso que eu criei o podcast Indústria Criativa, para a gente conversar sobre vários temas onde a criatividade pode ser a virada de chave. E eu queria muito agradecer aos meus parceiros, Fieng, P7, Fornexus, Grupo Partners e Corp e a Leb, que é minha agência. Eu sou o Fernando Leb e vamos ao nosso primeiro episódio. Eu tô com muito orgulho de estar aqui com o Augusto Machado no Imersão Indústria, um grande evento da Fieng. E aí, vamos lá, Augusto, tudo bem? Tudo bem, Fernando. É um prazer estar aqui com você no Indústria Criativa. Fiquei muito honrado com o convite. Espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui, trazendo boas informações para o seu, para o nosso público, né? Vamos lá. Eu tenho certeza que a gente vai ter ótimos insights. Então me conta aqui, a conta de luz subindo, apagões ameaçando, a indústria refém de uma matriz energética cara. Esses são os pesadelos de todo empresário brasileiro. Mas será que tem saída? Será que o futuro da energia no Brasil é realmente sustentável? Então, meu convidado hoje aqui, Augusto Machado, representa o setor de geração, transmissão e distribuição de energia de Minas Gerais. Ele tem mais de 23 anos de experiência no setor elétrico e está à frente de discussões estratégicas sobre o futuro energético do Estado. Augusto, você está há mais de 2 décadas nesse setor, né? Quando você percebeu que a energia não era apenas uma questão técnica, mas uma questão estratégica de sobrevivência, principalmente na indústria, né? E competitividade nacional? Fernando, eu sempre gostei da engenharia. Na época que eu ainda estava no ensino fundamental e depois no colegial, ainda existia o colegial, né? Eu sempre pensava em ir para a área do direito ou para a área da engenharia. Meu pai me incentivou a seguir para a engenharia e eu acho que eu fiz a escolha certa. E eu entrei na Universidade Federal de Itajubá, na época ainda Escola Federal de Itajubá, que é uma escola de renome muito antiga e que sempre formou bons profissionais no setor elétrico. Então, quando eu entrei na EFE, eu não tinha dúvida que o meu caminho seria no setor elétrico. E sou extremamente grato à universidade porque me deu condições de fazer um bom trabalho no setor elétrico. Então eu sempre acreditei no nosso país, no nosso potencial, principalmente no nosso potencial hidráulico. Lógico que sou apaixonado por todas as fontes renováveis, mas acho que o potencial hidráulico brasileiro é ímpar. Não é à toa que eu me formei no curso de Engenharia Hídrica, na primeira turma de Engenharia Hídrica do Brasil. Que bacana. Legal demais. Vamos começar com um tripé aqui. Segurança, sustentabilidade e acessibilidade. Na prática, é possível ter essas 3 frentes juntas aí? Eu acredito que sim, Fernando. Agora, nosso setor elétrico vem sofrendo há muitos anos com um planejamento frágil. Por quê? No passado, a gente tinha um planejamento determinativo e nós migramos para o planejamento orientativo. Interessante, mais moderno, mas pouco eficaz. E a gente viu que o nosso setor veio, ano a ano, perdendo forças. Cada vez mais os assuntos são debatidos não no executivo, mas sim no legislativo. Lógico que não existe espaço vazio, e não é uma crítica ao legislativo, mas a partir do momento que a gente não tem um executivo forte, eu não estou falando de governo, eu estou falando de anos, né, de fraqueza no âmbito do nosso planejamento, fez com que o legislativo ocupasse esse espaço. Por que eu estou colocando isso? Porque no passado, nosso setor elétrico era conhecido pela robustez, pela qualidade e pela força no abastecimento de energia com segurança. Nosso sistema, em 1996, quando se iniciou a implantação das eólicas no Brasil, né, uma das novas renováveis que estava chegando, ele era atendido basicamente por hidrelétricas e por termoelétricas. Ambas davam ao sistema potência, flexibilidade, armazenamento e serviços ancilares fundamentais para manter a estabilidade e o equilíbrio do sistema.
A partir desse momento, novas fontes vieram, o que é sensacional, diversifica a nossa matriz, aumenta a segurança, mas essas novas fontes vieram com características distintas. E a falta de um acompanhamento e um planejamento adequado fez com que essa inserção viesse de forma desequilibrada. Depois de quase 30 anos de inserção de novas fontes, começando com as eólicas, né, e depois vindo fortemente com a solar, nós estamos hoje com problemas seríssimos. E acho que é isso que a gente vai desenvolver aqui. E eu acho que assim, esses problemas acaba que a gente sente no bolso, né? Tanto o empresário, o industrial que tá, né, que tem, pode até tentar renovar, né, com a solar, que realmente vem muito forte, quanto a pessoa comum, né? Então, o que se deve a esse aumento, né, de não só do custo, mas você vê, né, a aplicação de impostos em cima da taxação, né, em cima das contas está assim, cada dia que você olha a sua conta da empresa ou de casa, você vê uma taxa nova e isso meio que desequilibra, né, o dia a dia. O que você acha que fez isso acontecer? Antes até de responder a sua pergunta, eu queria deixar muito claro que eu sou entusiasta das fontes alternativas, das fontes renováveis de energia, né? Apesar de eu fazer essa primeira citação falando sobre uma expansão desequilibrada, eu sou entusiasta. Inclusive, tive uma oportunidade ímpar de trabalhar no Ministério de Minas e Energia no período que foi estruturado e implantado o PROINFRA, o maior programa de incentivo às fontes renováveis de energia já implantado no Brasil até os dias de hoje. E foi ali que, de fato, que as eólicas ganharam força e cresceram com muita robustez no âmbito do nosso setor elétrico. E sou um apaixonado também, entusiasta e trabalho com energia eólica, trabalho com energia solar e hidráulica, apesar da minha formação em engenharia hídrica, verso em todas as áreas. Mas vamos lá. Nós, como eu disse, no passado, vamos usar 1996, que foi quando começaram a ser instaladas as primeiras plantas eólicas no Brasil, quase que em caráter experimental ainda, né? O PROINFRA veio fazer elas entrarem com força a partir de 2004. Mas, naquele momento, nós tínhamos só termoelétricas e hidrelétricas, sendo que aproximadamente 95% da potência era de hidrelétricas e apenas 5% era de termoelétricas. Por quê? Porque as hidrelétricas conseguem gerar energia com regularidade, tem armazenamento e conseguem flexibilidade, conseguem ser flexíveis no âmbito do despacho, quando precisa de mais ou de menos energia. Quanto que as termoelétricas entraram? Só para fazer complementações estratégicas, momentos de menos pluviosidade, momentos de manutenção de boa parte dos equipamentos, ou seja, o ONS vinha e fazia esse equilíbrio. A partir daí, as fontes renováveis chegaram. De novo, eu fui entusiasta, trabalhei muito para isso. Só que elas têm características distintas. Tanto a eólica quanto a solar, elas não são flexíveis no âmbito do despacho. Elas geram ou quando tem vento ou quando tem sol. Você não liga e desliga quando você quer, nem você aumenta ou reduz a geração como você quer, diferentemente das hidrelétricas e das termoelétricas. E você não consegue fazer como se fosse encher meu tanque aqui e deixar isso por um bom tempo, fazer Você faz isso com as fontes que você tem capacidade de armazenar energia. Exato. Então, ou seja, você faz isso nos reservatórios ou no armazenamento de combustível, independente de qual seja, no âmbito das termoelétricas. Então, com a entrada dessas fontes, ainda em pequena escala, a nossa capacidade de armazenamento era suficiente e tudo fluiu naturalmente, até que elas começaram a ganhar uma escala maior do que o inicialmente planejado. Então, hoje na nossa matriz, nós temos aproximadamente 255 gigawatts implantados, sendo que 60 gigawatts da fonte solar, 33,6 da fonte eólica, ou seja, nós estamos trabalhando com 36,7% de eólica e solar intermitentes. Hoje, hidrelétrica deve ser uns 40 e poucos por cento e 19,2% de termoelétricas. Imagina que lá em 96 nós tínhamos 95% de renováveis, somente 5%
de termoelétricas. Por que eu destaco isso? Porque as termoelétricas são muito caras. Elas possuem combustíveis caros. Quando são despachados, o custo da energia sobe muito. Imagina que nós inserimos uma potência considerável de fontes renováveis, que são, de novo, importantíssimas, mas com características distintas. E o que isso resultou? Nós demandamos armazenamento. Como nós não investimos como deveríamos em mais hidrelétricas com reservação, o que nós implantamos? Termoelétricas. Então, lá em 96, que a nossa carga era bem menor, 5% era de termoelétricas. Hoje, que a nossa carga é maior e nós temos mais fontes renováveis, quase 20% é de termoelétricas. Então, esse é um dos motivos do aumento na nossa conta de luz, porque ficou mais caro. Nós não temos capacidade de despacho somente nas hidrelétricas, nem de armazenamento somente nas hidrelétricas, tendo em vista o tamanho que ficou esse volume de geração intermitente, quase que iguala, né? Imagina, hoje nós devemos ter 110 GB de hidrelétrica e 96, 93, 94 de eólica mais solar. Assim, uma não consegue mais equilibrar a outra. O que nós precisamos fazer? Implantar termoelétrica. Fora isso, claro que o país tem uma tributação excessiva e tem mais encargos como a CDE, né, a Conta de Desenvolvimento Energético, que foi criada inicialmente para um determinado fim, mas hoje tudo que se demanda no âmbito do setor elétrico e você não sabe como oferir receita para aquilo, você joga dentro da CDE. E aí essa conta vem crescendo cada vez mais ano a ano e, consequentemente, encarecendo a nossa energia. E para esse primeiro bloco aqui de introdução, né, o que você acha que é o maior desafio aí para garantir essa energia mais segura e sustentável? O nosso dia de amanhã, no Imersão Indústria, vai debater exatamente esse assunto. No final do ano passado, vendo tudo aquilo que estava acontecendo no setor elétrico e a gente enxergando que a solução, apesar de estar sendo estudada, não estava sendo implementada, nós já colocamos que no Imersão desse ano nós íamos tratar sobre armazenamento de energia. O que mais o nosso sistema precisa hoje é armazenamento de energia, porque com capacidade de armazenamento a gente consegue reduzir as distorções, fazer o despacho das fontes renováveis, que são mais baratas, menos poluentes, no momento adequado e demandar menos a geração de termoelétricas. As termoelétricas são importantes, o sistema precisa delas. Não existe coerência quando você fala que vamos acabar com as termoelétricas e vamos gerar só com renováveis. A gente precisa para a nossa segurança, mas elas precisam ser utilizadas de forma estratégica, pontual, não como a gente está fazendo hoje, que a gente utiliza termoelétricas hoje diariamente. A gente vai falar disso, né? Por causa da necessidade de despacho de potência. Entendi demais. Vamos vir agora, vamos falar agora de Minas, né? Qual é o papel de Minas na inovação no setor? Você acha que o papel estratégico de Minas está forte? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou mineiro, né? Não posso falar mal do meu estado. Mas Minas é um estado incrível. Minas é um estado que, no âmbito da nossa federação, tem uma localização estratégica. É um estado grandioso, um estado que tem muita terra, muito potencial energético. É um estado que, naturalmente, é ponte de ligação entre o Sudeste com o Nordeste, por que não, com o Sudeste com o Norte. Então, Minas, além de ter, vamos lá, um sistema de distribuição robusto, e muito difícil de ser operado, porque nós temos uma dimensão grande, com 853 municípios de diferentes portes, de diferentes condições econômicas, onde todos precisam ser abastecidos. De diferentes culturas. Diferentes culturas. Então, assim, não é nada fácil no âmbito da distribuição poder entregar energia em todo o estado com qualidade, né? No âmbito da transmissão, como eu disse, nós somos ponte de interligação do Sudeste com o Nordeste, do Sudeste com o Norte, então grandes linhas de transmissão passam por aqui. E na área de geração, nós temos um potencial incrível de hidrelétrica. Eu tenho uma amiga que fala que Minas é a caixa d'água do Brasil, mas grande parte dos grandes rios nascem no estado de Minas Gerais, né? A gente é do sul de Minas, conhece muito Furnas, né? Sim, uma das usinas mais emblemáticas.
Então nós temos um potencial hidráulico muito grande, nós temos um potencial de biomassa, bioeletricidade, que eu acho fundamental e pouquíssimo explorado no Brasil, perto do potencial que nós temos. Explica pra gente o que é biomassa, o que é esse... Depende, você tem assim, resíduos de madeira, resíduos de lixo, cana-de-açúcar, que é o mais utilizado no âmbito da geração de energia, e outras tecnologias ainda que utilizam dejetos. Ou seja, a gente tem um potencial nacional incrível que pode ser utilizado para a produção de energia e, consequentemente, ainda resolvendo passivos ambientais, mas, infelizmente, pouquíssimo utilizado. Hoje, no âmbito da biomassa, a maior fonte de geração são os resíduos de cana, né, do processo de produção de álcool e açúcar, mas eu acredito que poderia ser ainda maior. Mais explorado. Então, Minas, nós temos potencial hidrelétrico, nós temos potencial de biomassa, é um dos estados com maior potencial solar, não é à toa que aqui encontram a grande maioria dos projetos de energia solar fotovoltaica implantados em operação, e ainda tem um pouquinho de potencial eólico. Pouco explorado, mas tem, com poucos projetos em operação. Então, assim, Minas é um estado muito rico. No âmbito do setor elétrico é uma referência, né? E a gente precisa explorar melhor isso em prol da nossa população e do nosso estado. Maravilha. Você fala muito, você tem defendido, nas minhas pesquisas eu notei, as hidrelétricas reversíveis. Conta um pouco para a gente o que significa. Isso está no âmbito do armazenamento. Até explicar um pouquinho antes para você. Por que a importância do armazenamento? Porque nós inserimos um grande potencial de fontes renováveis, não despacháveis e que tem uma geração conforme a disponibilidade. Especificamente a solar, que possui uma característica crucial ali, que é a insolação solar, ou seja, ela possui um pico de geração sempre no meio do dia. O que está acontecendo no Brasil hoje? Durante a manhã, o sol se nasce, os painéis solares fotovoltaicos começam a gerar energia. Chega próximo do meio-dia, ele gera uma potência tamanha no pico de geração. De novo, nós temos 60 gigas, é um potencial estrondoso. Eles começam a gerar todos muito próximos de sua potência nominal, acabam gerando mais energia que o necessário, só que essa geração ela não é despachável, você não tem controle. Porque a grande maioria dos painéis solares fotovoltaicos estão no âmbito da GD, são os microgeradores que estão nos telhados de casa, das empresas, ou mesmo em áreas, terras mais de pequeno porte. Então, assim, você não consegue ligar e desligar no âmbito da operação do sistema esses projetos. Então, você tem uma geração altíssima, maior, inclusive, muitas das vezes, do que a carga. O que isso pode trazer? Sobrecarga, sobreoferta de energia no sistema e, consequentemente, desligamentos pelo excesso de energia. Então, esse é o primeiro risco. Então, assim, o que o ONS tem que fazer? Sair desligando todas as fontes de geração que ele tem controle para que, naquele momento, você não tenha uma sobreoferta de energia e, consequentemente, desligamentos de sistema por este motivo. Logo após, durante a tarde, esses painéis começam a se desligar. O sol vai se pondo, eles vão reduzindo o potência de geração até que eles desligam. Só que a nossa carga, lógico que ela tem variações, tem períodos do dia que a carga é um pouco maior, mas assim, ela é próxima de estável. Sim. Então, ou seja, na hora que a solar entra, você desliga tudo que você pode. Na hora que a solar sai, você tem que ligar tudo que você pode. Então, as termoelétricas e as hidrelétricas estão sendo demandadas diariamente para gerar potência para suportar aquele desligamento. Tem até, eles chamam de curva do pato, tem todo estudos técnicos que estão sendo desenvolvidos. Só que aí qual que é o risco? De você não conseguir despachar os empreendimentos de geração na medida que você precisa para equilibrar o sistema. Aí você pode ter o sistema também se desligando por falta de energia, por falta de potência. Então, todos os dias, hoje, o operador nacional do sistema tem riscos de apagão, tanto por sobreoferta ou por falta de potência para cumprir com a estabilidade do sistema. Então, ou seja, isso é preocupante. Por que o armazenamento?
porque no período da geração, por exemplo, da solar, você poderia armazenar boa parte desta energia nesse momento de pico, que acontece todos os dias, é controlado. Né? Você já sabe o que vai acontecer. Exatamente. E aí você pegar essa energia armazenada e deslocar para o momento onde o sol começa a se pôr. E equilibrar o sistema, e reduzir a necessidade de despachos excessivos e reduzir a necessidade de despacho de termoelétricos. Por isso as reversíveis. As reversíveis são nada mais do que uma forma de armazenar energia. O que você faz? No momento que você tem sobreoferta, consequentemente o preço da energia é barato, você liga as bombas e bombeia a água para o reservatório. Custo da energia barato, sobre oferta de energia, você bombeia para o reservatório. Chegou no momento que, vamos dizer, no caso nosso aqui específico, a solar está desligando e você precisa despachar potência para equilibrar o sistema, você pega aquela água que você lançou para o reservatório e turbina ela. E aí você gera potência. A hidrelétrica reversível, ela não gera energia, ela gera potência. Porque, na verdade, ela gera perda, né? O consumo de energia para você jogar a água para o reservatório é maior do que a energia que você gera quando você turbina a mesma água. Mas é similar a uma bateria. Né? A quantidade de energia que você armazena numa bateria não é igual à quantidade de energia que você vai tirar. Todo o processo tem perda. Só que é uma forma renovável de você armazenar energia. Por isso, inclusive, desse dia no Imersão, que a gente quer discutir todas as formas de energia. Quando se fala assim, vamos armazenar energia, o que você pensa primeiro? Qual a forma de armazenamento? Normalmente se pensa em bateria. Vamos implantar bateria. E é uma forma. Mas não é só bateria. Você pode armazenar em reservatórios, você pode armazenar com hidrelétricas reversíveis, você pode armazenar biomassa. E você pode armazenar com baterias. Até o hidrogênio verde é uma forma. Eu acho que é um combustível mais nobre, mais caro, melhor para ser utilizado em outros momentos, mas até o hidrogênio também é uma forma de armazenamento. Pra gente que é leigo, né, a gente olha para a energia e fala, não, tá funcionando, né, mas a gente não sabe da complexidade que é esse mundo, né. Nós estamos já indo para o final, tem muito assunto aqui e a gente, infelizmente, tem pouco tempo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da palestra, então, né, de amanhã, que vocês vão discutir, do painel, e depois fizesse um encerramento falando o que te move, né, a continuar defendendo essa paixão que a gente viu aqui, né, sobre os setores. E eu acho que, assim, tem um pouco de clareza, né, no que precisa ser feito, mas tem os grandes desafios de fazer, de realizar. Sem dúvida. Vamos lá. Imersão Indústria 2025, onde nós vamos discutir o armazenamento de energia. A gente estruturou aí, são 6 painéis, onde no primeiro painel nós trouxemos aqui uma diretora do Operador Nacional do Sistema, o presidente da Associação Brasileira de Transmissoras e o presidente da Associação Brasileira de Distribuidoras. Por quê? Para eles falarem dos problemas que o setor elétrico está enfrentando hoje. Um pouco do que a gente falou aqui. Quais são as dificuldades na operação, na transmissão e na distribuição. E depois trouxemos diversos especialistas para falar das diferentes formas de armazenamento. Especialistas em hidrelétricas reversíveis, biomassa, baterias, hidrogênio verde, para a gente mostrar que existe solução para o nosso setor. Maravilha. E ao final a gente vai discutir um pouco sobre as questões ambientais, porque não existe projeto de geração ou de armazenamento sem um processo de licenciamento ambiental. Então essa é a ideia, a gente mostrar que o sistema está enfrentando dificuldades sim, mas claro, existe solução. Muito bom. Para acompanhar mais essas discussões, pessoal, acesse o SimGTD, né? Fala um pouquinho sobre o portal, sobre o site, sobre o que o sindicato está fazendo e a gente fecha esse bloco. Bom, além de falar do SimGTD, eu vou falando que me move, né? A indústria Exato. É movida pela energia, nosso país é movido pela energia, uma energia de qualidade, uma energia renovável, como nós temos potencial aqui no nosso Brasil, tem que ser valorizada, tem que ser trabalhada. É isso que a gente quer fazer. A gente acredita que com armazenamento a gente vai conseguir ter mais energia renovável e o Brasil vai continuar sendo um exemplo global em transição energética.
No nosso sindicato é isso que nós fazemos, apoiar as empresas de todos os segmentos, comercialização, geração, transmissão e distribuição, assim como aquelas empresas prestadoras de serviço no âmbito do setor elétrico. A gente quer criar network, integração e apoio mútuo, não só da FIENG às empresas, que é incrível o apoio que a FIENG dá, mas também entre as empresas, para que o nosso setor elétrico, principalmente o setor elétrico mineiro, seja cada vez mais robusto, mais forte e possa suprir melhor nossa indústria, nossa população. É para isso que a gente trabalha. Aproveita só para falar um pouquinho do seu livro, assim, um minutinho do seu livro e que eu fiquei muito encantado. Obrigado, com a sua meu história. amigo. Eu vou aqui mostrar o livro. No ano passado, eu tive um sonho e transformei esse sonho num desafio, que foi escrever um livro. Eu passei por uma dificuldade grande na minha vida, que foi uma descoberta repentina de um cisto no cérebro do tamanho de um limão e uma cirurgia urgente. Em uma semana eu descobri o cisto, um mês depois eu estava na mesa de cirurgia, todos os médicos falaram que eu tinha que operar com urgência, mas graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, não é à toa que eu estou aqui. Mas após a cirurgia eu tive várias outras dificuldades, desdobramentos do ocorrido. Mas Deus foi bom comigo, eu tenho uma família que eu amo de coração, que me ajudou, que me deu todo o apoio. Deus junto comigo me ajudou a ter força, resiliência, amigos, e eu consegui superar. E é isso que esse livro conta. Não é para falar da minha carreira, da minha vida, sim dos problemas que eu enfrentei e como eu superei. Não para passar para vocês uma receita de bolo, até porque isso não existe, mas para mostrar que se eu conseguir superar os desafios que estão aqui contados, todos podem, você pode, eu não sou diferente de ninguém, não sou melhor que ninguém. E eu acho que vai inspirar muita gente. Se você tem fé, as coisas podem acontecer. Amém. E é isso. Muito obrigado, viu? Obrigado, demais. Fernando. Tudo de bom. Vamos lá, juntos. gente. Valeu, gente.